amores, tudo bom com vocês? Essa é a Ilana do blog In The Sky e hoje eu tô aqui de cara lavada, não fiz maquiagem, tô com o cabelo ainda molhado um pouquinho, né? Porque me deu preguiça, já que hoje à noite eu tenho academia, então eu resolvi que eu não ia fazer maquiagem pra vir gravar esse vídeo pra vocês. Esse aqui é mais um vídeo da série de gêneros literários. Eu tinha dado uma pausa semana passada nos vídeos de explicação dos gêneros em si. Tava tentando explicar pra vocês a diferença entre romance histórico e romance de época. E o último vídeo mesmo da série foi explicar pra vocês o que era um romance de banca. Vou pegar um gancho aqui pra explicar pra vocês o que é o romance erótico, que muita gente confunde um pouquinho o que é romance erótico e romance pornográfico. Vou tentar explicar pra vocês aqui, espero que vocês gostem do vídeo, tá? Por que eu disse que eu vou pegar um gancho no romance de banca? Em 2012, lá por meados de 2012, foi lançado aqui no Brasil o primeiro livro da trilogia 50 Tons de Cinza, que todo mundo conhece, muita gente leu e amou o livro, outros leram e não gostaram. Eu não gostei, a narrativa dele é muito pobre, tem muita cena de sexo desnecessária. Mas a gente que gosta, não quero que vocês venham aqui dizer assim, defender o livro, tá? Por favor, não façam isso, porque eu não fico indo nos vídeos das pessoas e tampouco nas resenhas dos outros lá, que ficam gloriando esse livro e eu não vou lá falar mal. Então, por favor, não façam isso aqui, que a ideia não é ficar falando mal do livro, mas sim explicar pra vocês o que é um romance erótico. Em meados de 2012 foi lançado aqui no Brasil 50 Tons de Cinza, e como eu já falei, teve gente que amou o livro, teve outras pessoas que não gostaram, e tanto as pessoas que gostaram como as que não gostaram, elas começaram a ir atrás de outros livros de romance erótico. Na época eu comecei a não entender, meu Deus, mas as pessoas estão achando que o romance erótico é uma coisa inovadora, só que não. Romance de época, já bem antigamente, o romance de banca, desculpa, bem antigamente, ele já tinha bastante cenas picantes. Sabrina, que é uma série que todo mundo conhece, tá aí pra dar um bom exemplo disso. Jorge Amado é um autor clássico aqui do Brasil que ele escreve, os romances dele são bem picantes. Então, romance erótico não é nenhuma novidade. Porém, as pessoas acharam assim que, por ser um livro que ele pegou e foi muito bem vendido, as pessoas estavam falando, ele acabou meio que sendo uma novidade, só que não era. Então as pessoas começaram a pesquisar o que mais tinha no mercado de romance erótico. Então elas descobriram que o romance de banca também era um romance erótico, só que é um livrinho, já tinha uma capinha menos elaborada, um livrinho pequenininho, umas páginas que não eram muito atrativas, mas esse romance de banca, ele também tinha cenas eróticas, então as pessoas começaram a comprar de novo. As editoras viram e perceberam, podemos ganhar dinheiro com isso. Então o que eles fizeram? Pegaram aquele romance de banca, que era pequenininho, e fizeram uma edição maior, uma edição bonita, colocaram na prateleira da livraria e virou o romance erótico, explicando basicamente o que aconteceu. Hoje em dia a gente tem muito livro de romance de banca que ele pode ser considerado romance erótico. O que? A gente não precisa pegar e dizer que romance de banca é um gênero literário específico e o romance erótico é específico. Na verdade, a diferença entre os dois, ela tá em que ele é vendido dentro da banca, em pocketbook, no formato mais econômico, e o outro já na livraria. Então teve editora que viu que podia estar ganhando dinheiro com isso, pegaram esses romances de banca e deixaram eles mais bonitos e mais atrativos pra quem tá comprando eles, tá? Então essa diferença deles não é grande coisa. Cenas eróticas vão ter em ambos, história, alguns têm uma história mais coerente, outros nem tanto, focam mais no sexo em si. Peguei 2 livros aqui pra mostrar pra vocês de romance erótico. Eu não gosto de romance erótico, não é o tipo de livro na qual eu tenho aqui em casa. Tive que catar aqui, puxa, o que eu posso usar como romance erótico? Mas eu ia pegar os livros da Rachel Gibson, mas a Rachel Gibson ela tá mais pra chique lit do que romance erótico. Os livros dela também tem bastante cena de sexo, mas os dela já são considerados chique lit. Vou explicar isso pra vocês num próximo vídeo. Eu peguei 2 aqui que eles são, eles têm cenas de sexo, eles são romances eróticos e não romances pornográficos, que também temos um divisor de águas aqui.
Tá, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é A Missão Agora é Amar, da Cristina Mello. Foi publicado pela Beds Editora. Esse livro aqui, ele é um romance erótico, bem daquele picante mesmo. A diferença, tá? Eu gostei de ler esse livro porque ele tem uma história bacana. Nós temos uma mulher, uma jovem, que ela é dançarina. Ela vai se casar com um advogado, mas ela acaba pegando, ele acaba traindo ela e ela vê. Então ela acaba se envolvendo com um policial do BOPE. Ele é capitão, ele é meio que aquele tipo macho alfa. O interessante desse livro aqui é que a autora, ela usou como plano de fundo um pouco o trabalho do BOPE, como é como é que o emocional deles fica quando algum colega deles é morto quando um colega deles é morto em trabalho. Como é que o emocional deles fica com o fato de ter toda a família ali, sabe que eles podem acontecer alguma coisa com eles a qualquer momento. Então, assim, ela muito sutilmente ela conseguiu trabalhar isso e eu gostei. É um livro que ele tem bastante cena erótica, tem inclusive até alguns capítulos que me incomodaram, porque do nada os dois estavam lá atrasando, a gente não sabia nem porquê. Mas, num todo, é um livro muito legal de ler. A narrativa é bem simples, os personagens são bem escritos e, claro, tem um plano de fundo bem atrativo. Quem quer um livro para passar tempo e por gostar do gênero romance erótico, pode ler esse aqui da Cristina Mello, que vai gostar bastante. Agora eu vou mostrar para vocês um outro que eu curti muito porque ele já fala um pouco de um assunto um pouquinho diferente, que é o fato da gente lidar mais com a razão do que a emoção, da gente se preocupar muito mais no trabalho do que achar que um relacionamento pode contribuir pra gente em vez de atrapalhar. Dear Heart, Eu Odeio Você. Esse livro aqui é da Jane Starlin. Ele foi publicado pela Faro Editorial. Eu amei esse livro aqui. Ele também é um romance erótico um pouco mais leve, já que a gente tem aqui dois personagens que são viciados em trabalho, então eles acham que um relacionamento não vai agregar a eles, mas sim vai atrapalhar a rotina que eles têm. E os dois personagens, bacana disso é que eles acabam tendo um romance à distância por um período aqui na história do livro, na história que a Jane está contando pra gente. Ele é um livro com uma narrativa muito boa, personagens fortes, ela usa cenários em Malibu maravilhosos para escrever o livro, e a gente acaba amando demais ele. A personagem principal é a Julius. A Julius, ela trabalha numa imobiliária bem chique, onde ela só vende casarões maravilhosos, e ela acaba conhecendo o Cal, que ele é um investidor, quando ela tá indo numa conferência, se eu não me engano, acho que em Boston agora. Meu Deus, faz pouco tempo que eu li o livro, eu já não lembro mais onde é que era a cidade, mas é em Boston. Então os dois meio que acabam tendo ali um romancezinho, entre aspas, quando eles se conhecem, daí ela vai pra casa dela, os dois continuam conversando, ele vai visitar ela. Então ele meio que coloca na cabeça dele que ele tá atrapalhando a vida de trabalho dela. Então ele acha que tem que deixar ela viver a vida dela, construir a carreira dela e deu. E não é bem assim, ela acaba sofrendo muito com isso. É um livro muito bacana. Tá, ele também tem bastante cena de sexo, mas não tanto quanto esse daqui. Tá, eles são diferentes, eles têm histórias bacanas com personagens legais. Esse aqui é nacional, esse aqui já é gringo, tá? E vale bastante a pena ler. Gosto muito. Qual que é o ponto específico do romance erótico? Não é só cena de sexo em si. O romance erótico, ele traz pra abordar o amor numa forma mais comum, que a gente conhece entre duas pessoas. Quando elas se amam, se gostam, elas se beijam, elas se atraem, vão ter um romance, elas vão fazer sexo, essas coisas assim. Então o romance erótico, ele nasceu com isso. Então ele vai introduzir o sexo dentro da história, mas essa introdução ela tem que ter uma coerência com os fatos que o escritor tá propondo dentro da história. Não pode simplesmente os dois estão, sei lá, jantando, do nada dá vontade de transar, eles vão transar. Tem livro que faz isso do nada, mas tem livro que não, que já coloca as coisas com um pouco mais de coerência. Romance erótico, ele mostra bastante, eles usam muito eles têm bastante detalhes,
entre o amor das pessoas, entre a relação a dois que o casal tá tendo na história, enfim. Já o romance pornográfico, ele é um pouco mais explícito, ele tem um sexo mais explícito, ele pode ter algumas características um pouco mais pesadas, ele pode ter algumas coisas ali que às vezes não agrada tanto um leitor romântico no caso. Então, se ele pode ter um sexo a três, ele pode mostrar como, por exemplo, 50 Tons de Cinza, onde a gente tem ali o personagem principal, ele é meio viciado lá umas paradas meio loucas, então aquilo ali já é um pouquinho, em vez de ele já sai um pouco do erótico e vai um pouco mais pro pornográfico, porque ele já usa de atrativos, ele já usa de ferramentas para seduzir a mulher ou para ele mesmo ficar excitado. Então a gente tem ali nos 50 Tons de Cinza uma coisa um pouquinho diferente. Ele começa no romance erótico, mas ele acaba no pornográfico. Essa parte ali que a autora conseguiu fazer esse caminho do erótico pro pornográfico fica legal, porque o próprio personagem, ele explica pra ela que ele tem que ele gosta de algumas coisas diferentes, ele sente tesão em ver ela com medo, por exemplo, assim. Então tem essas nuances, essas diferenças entre o romance erótico pro pornográfico. Embora eles sejam gêneros diferentes, eles podem ser encaixados mesmo no romance erótico, tanto o pornográfico, tanto o erótico, porque eles acabam seguindo a mesma linha e tem as mesmas nuances, porque o pornográfico, ele começa como erótico, ele vai caminhando pro pornográfico, então os dois ali caminham juntos, tá? Nesse caso aqui dos livros que eu mostrei pra vocês, A Missão Agora é Amar e Eu Odeio Você, eles são só eróticos mesmo, eles não tem nada de pornográfico. Então são dois livros bem legais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham entendido um pouquinho o que é o romance erótico, que apesar de ter o sexo dentro da história, ele precisa ter uma coerência. Eles são livros um pouco mais detalhistas, porque o autor ele tá explicando o romance, ele tá mostrando que é comum duas pessoas se gostarem, irem pra cama, irem pro motel, enfim, se curtirem, se desejarem. Então ele usa do erótico para mostrar isso dentro do romance. Tem livros que fazem isso com uma sutileza, que são mais bonitos, outros nem tanto. Pode ser também uma característica do autor. Espero que vocês gostem, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem deixar dicas de gêneros literários pra gente conversar aqui no blog, eu vou adorar. É só vocês falarem pra mim que eu escrevo, que eu gravo um vídeo, enfim. É isso. Espero que vocês gostem. Beijo e até a próxima. Tchau!